Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Kardec e amigos em nossa 36ª edição. Olha só, estamos ao longo do tempo criando aqui esse espaço, constituindo esse espaço, onde amigos se conjuntam com convidados para conversar sobre Espiritismo, toda segunda-feira às 19h30. Meu nome é Alisson Campelo, como vocês podem ver aí na tela. Sou aqui da cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, na região do Seridó, que dá nome aqui ao nosso canal. Essa transmissão que é feita aqui desse programa, ela é transmitida simultaneamente para os canais Rede Amigo Espírita, TV Secal, TV 7, Espiritize, Rádio Portal da Luz e o Facebook do Núcleo Espírita Seara de Luz e da Rede Amigo Espírita, além do nosso canal Seridó Espírita. E vocês podem nos ajudar com a divulgação se inscrevendo nos canais, tanto no Seridó Espírita como nos canais dos parceiros. E vocês podem encontrar aqui embaixo, na descrição, todos os links e assim conhecer os canais e ajudar nesse processo de divulgação da arte espírita. Hoje teremos um tema muito importante e muito salutar para esse momento, que é responder à pergunta: o que é Espiritismo? Muita gente teve o seu primeiro contato com o Espiritismo através aqui das lives, nesse período de pandemia. Então vamos nos aprofundar um pouco na base, conhecendo junto com o amigo Delane Lavarini sobre o que é Espiritismo. Mas antes de convidá-lo aqui para a telinha, nós iremos ter o nosso momento de arte espírita com a nossa queridíssima Camila Sá, potiguar, aqui, estando em Natal, e vai trazer músicas de arte espírita para todos nós. Então, após a nossa vinheta, já estaremos aqui com Camilinha no ar. Boa noite a todos, eu sou Camila Sá, de Natal, e é um prazer estar com vocês nessa noite aqui no Café com Kardec, fazendo esse momento musical, esse momento de arte, que nos eleva, que nos ilumina, que nos abraça, tão necessário nesse momento que a gente está passando, esse abraço em forma de arte, em forma de música, e espero que vocês curtam aí, elevem o pensamento e deixem-se envolver nas emoções e nas vibrações dessas músicas tão bonitas. A primeira música que eu vou cantar chama Mar da Vida, do artista Alan Filho, né? É uma música que fala um pouquinho sobre esse momento que às vezes a gente sente, né? Como se estivesse perdido em alto mar, e que o Cristo é sempre o nosso leme, a gente nunca está sozinho. Então, Mar da Vida, para vocês. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem
sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Isso as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja luz em teu rogar. Que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Amor. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Isso as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja luz em teu rogar. Que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. 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 Agora, a segunda canção é uma música que me traz muita energia, ela passa uma energia muito boa. E essa energia, essa força que o bem faz com a gente, né? Ele deixa a gente mais cheio de força, mais cheio de garra, com vontade de prosseguir. Então, isso se chama Força do Bem, do Grupo Bem. Espero que gostem. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram nesse mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo esse mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder.
Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram nesse mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo esse mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É o maior poder. É o maior poder. E para finalizar esse momento de arte, eu vou chamar uma música para a gente já se preparando para o início da exposição de hoje, da conversa, do café, né? Cada um com sua caneca, aproveitando os ensinamentos da noite de hoje, essa conversa. E vamos, como um bálsamo, cantar uma música que é muito querida por nós, pelo amigo Alisson também, que é a música Vida. A luz de uma estrela brilhar, a leveza da brisa soprar, vozes tentando dizer a lição a aprender. Toda vida tem o seu valor, como fez o Criador. Criaturas do mar, a beleza da ave a voar, até o tato de jardim tem razão de existir, essa voz de criança que ri dentro de mim. Tudo está no seu lugar. Quem terá outro olhar? Sim, todos têm seu papel, as abelhas zelando o vergel, um compromisso de amor, sinfonia da cor, dos ipês amarelos ao sol, arremedado a rebol, a nascente do rio, descedenta ao atento rugir, dando guarida aos guarás e aos tamanduás,
a pequena cigarra que já veio cantar. Tudo está no seu lugar. Quem terá um outro olhar? Tudo está no seu lugar. Quem terá outro olhar? A vida nascerá. Tudo que Deus tocou, viveu, e assim será. Viverá, a vida nascerá. Tudo que Deus tocou, viveu, e assim será. E assim será. Assim será. Eita, lindo, Camila. Como você bem disse, uma música que eu gosto muito, a música Vida, de Aldo Motelevich. Isso. Camila, muito obrigado por esse momento de participação. Tá bom? Eu que agradeço. Prazer sempre estar com você aqui conosco. Tchau, Alisson. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. E agora vamos trazer aqui para a telinha o nosso amigo, convidado da noite, Delane Lavarini, que é de Minas Gerais e vai estar conosco aqui conversando sobre esse tema tão importante que é Espiritismo. E no nosso café a gente faz uma abordagem inicial, o qual Delane vai ter tempo para conversar sobre o assunto. Hoje faremos no intervalo para as perguntas o lançamento do clipe Liberto, do amigo Wesley Gama, e em seguida já damos continuidade com as perguntas. Então vocês fiquem à vontade aí para durante a fala de Delane já irem colocando as suas perguntas sobre o tema no chat. Amigo Delane, mais uma vez boa noite, a fala está com você. Boa noite, Alisson. Queridos e amigos, irmãos internautas, estimadas irmãs, e todos vocês que estão nos acompanhando neste momento de fraternidade. Mais uma vez, que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco. O Espiritismo deu início oficialmente em 18 de abril de 1857, com o lançamento do O Livro dos Espíritos, nesta noite de 18 de abril de 1857, no Palais Royal, em Paris, onde a França, Paris, era o berço cultural da Europa. Nessa primeira edição em O Livro dos Espíritos, lançado oficialmente, onde as pessoas tomaram conhecimento de uma obra que seria consolidada
como sendo consequência que Jesus já havia dito há mais de 2000 anos. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará o outro Consolador, para que permaneça eternamente convosco. Nessa primeira edição em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, prevalecendo do pseudônimo do professor Rivalier, consolidou essa primeira edição, essa primeira tiragem, com 599 perguntas. Já na segunda edição, Allan Kardec, com os amigos benfeitores imortais, inclui 420 perguntas, totalizando-se 1019 perguntas e, consequentemente, 1019 respostas, onde Allan Kardec, com os espíritos, dividiu o Livro dos Espíritos em 4 partes. 4 anos depois, Allan Kardec nos traz de forma notável, com os amigos benfeitores espirituais, o Livro dos Médiuns, aonde ele retrata de forma técnica, qualificando, dando acentuadamente os nomes, a terminologia dos fenômenos chamados até então paranormais. 3 anos depois, em março de 1864, Allan Kardec lança A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, por que a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo? Sabemos nós que o Evangelho segundo o Espiritismo, lá encontraremos os 4 evangelistas, Lucas, João, Marcos e Mateus. E, não obstante, Allan Kardec, com os amigos benfeitores imortais, dão o parecer, cada espírito dar a sua nota, o seu tema dissertativo acerca do Evangelho ou de Lucas, Marcos, João e Mateus. Sendo assim, já na segunda edição, Allan Kardec deixa registrado o nome O Evangelho segundo o Espiritismo, com a autoria dos amigos espirituais, todas fundamentadas no Novo Testamento. No ano seguinte, Allan Kardec nos traz o céu e o inferno, mostrando a questão da pluralidade dos mundos, tanto nas esferas superiores quanto nas chamadas esferas inferiores, como que nós conhecemos popularmente como sendo as trevas, umbral, e assim sucessivamente. Em 1868, a quinta obra editada por Allan Kardec pelos Espíritos, a Gênese, nos traz a origem do universo, de uma forma clara, técnica e muito bem conceituada no meio acadêmico da época. Tal é o astrônomo Camille Flammarion e tantos outros que se apoderaram da literatura de Allan Kardec, como Victor Hugo e outros cientistas, escritores, poetas da época. Entretanto, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, neste intervalo onde Allan Kardec editou as 5 obras, ele escreveu a Revista Espírita, que são 12 exemplares, aonde ele registrava todos os acontecimentos do movimento espírita, tanto na França como na Europa. E depois de ter escrito, registrado as 5 obras, Allan Kardec nos traz O Principiante Espírita e O que é o Espiritismo. As 2 obras complementares às obras básicas, O que é o Espiritismo e O Principiante Espírita. É a proposta
queridos irmãos, estimadas irmãs internautas, o que é o Espiritismo? Encontramos de uma forma objetiva, onde os Espíritos, através do codificador Kardec, nos diz que é ciência, filosofia e religião. Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Nesta trindade, nesse tripé de conceitos, começando pela ciência, Albert Einstein, o pai da física, quando aqui esteve conosco no mundo terráqueo, já dizia: a ciência sem religião é paralítica, mas a religião sem ciência é cega. E cego nós não somos, porque as obras que Allan Kardec editou com os espíritos abrem os nossos olhos espirituais, abre o nosso coração, se assim nós quisermos, através da oportunidade de compreendermos tudo aquilo que Jesus disse e muito mais. Filosofia, podemos assim dizer, tratando a questões filosóficas da doutrina espírita, teremos não somente o Evangelho segundo o Espiritismo, como também as obras complementares de Emmanuel, como Boa Nova, Vinha de Luz, Pão Nosso, que nos traz momentos de reflexão para podermos compreender o nosso papel como cristão. E por último, a religião, ciência, filosofia e religião, que vem do latim religar, ligar a Deus, unir o ser ao seu Criador. Tal é que na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele pergunta aos nossos amigos imortais: que é Deus? E eles respondem: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vejamos que pergunta sábia do codificador. Ele não perguntou quem é Deus. Ele não queria fazer referência, vinculando-se a pergunta a uma pessoa, mas sim que é Deus. Então vejamos a diferença. Quem é Deus ou que é Deus? Ele quis fazer referência a um todo. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E logo na frente, no mesmo Livro dos Espíritos, na questão 21ª, encontraremos que é espírito. E respondem os espíritos: somos uma inteligência suprema. Somos um princípio da inteligência suprema. Somos um princípio inteligente. Ora, se Deus é inteligência suprema, nós somos um princípio inteligente, logo chegamos à conclusão que fazemos parte da divindade, que fazemos parte do Criador. Somos corresponsáveis pelas nossas ações. Não foi o Espiritismo que criou o processo de ação e reação. É uma lei natural que já existia desde que o mundo é mundo. Não foi a doutrina espírita que, por sua vez, iniciou o processo da reencarnação? Ora, não foi o Espiritismo que criou o processo da imortalidade da alma? Abraão, naquela época, muitos séculos antes de Jesus, ele, por sua vez, está na Bíblia. Abraão conversava com os anjos. Ora, se Abraão conversava com os anjos, é sinal que ele conversava com um ser que estava fora da matéria, fora do corpo físico. E podemos perceber no histórico da humanidade a ascensão dos valores imortais, dos valores morais, e que a doutrina espírita fez os ajustes necessários, formalizando tudo o que Jesus havia dito.
Na verdade, o Espiritismo, podemos dizer, é a expressão máxima do pensamento do Mestre Jesus. O Espiritismo é a expressão máxima do pensamento de Jesus Cristo. Está na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos nossos amigos benfeitores espirituais: qual o modelo de homem e de guia que Deus encaminhou para a humanidade? E eles respondem: Jesus Cristo. O Espiritismo é a expressão máxima da moral de Jesus, dos ensinamentos do Mestre Jesus. Mas podemos assim dizer, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, já que o tema desta noite, a proposta nos convida a um bate-papo para ficarmos mais confortáveis diante de um tema tão interessante, podemos assim dizer, eu falo por experiência de causa, eu vim de uma família espírita e hoje percebemos que 80% das pessoas que são espíritas, e por que não dizer 70%, 80% de hoje das pessoas que trabalham na casa espírita, que são voluntárias no centro espírita, como evangelizadora, como passista, como palestrante, como dirigente, como presidente, enfim, 80%, 70% são irmãos que vieram de outra religião, principalmente do catolicismo. São poucas as pessoas que hoje são espíritas, seja frequentadoras ou trabalhadoras assíduas de uma casa espírita, de uma instituição filantrópica, que nasceram em berço espírita. Mas isso não é privilégio para ninguém. Ora, Kardec codificou a doutrina espírita apenas em 14, 15 anos. Ele fez o que todos nós ainda não fizemos na nossa encarnação toda, na sua totalidade cronológica. E assim, o Espiritismo vem orientar o homem, o ser humano. Mas lembremos-nos, meus irmãos e minhas irmãs, que cada qual com seu livre-arbítrio. Ouvimos as pessoas dizerem assim: puxa, nossa, mas fulano é espírita. Eu achei que ele era perfeito, eu achei que ele era um ser superior. Ora, como que fulano é espírita e não perdoa? Como que Beltrano se diz espírita e vive brigando com os filhos, com a companheira, enfim, não é um bom pai, não é um bom companheiro? Como outra qualquer religião, há uma certa cobrança, uma pressão da sociedade e de nós mesmos para com nós. O que nós devemos entender é que o Espiritismo dá as informações necessárias, o código da felicidade, o caminho da paz, a chave da porta da libertação. Mas isso tudo e muito mais só surge efeito se nós nos evangelizarmos, se nós mudarmos os nossos hábitos, se nós modificarmos o nosso hábito mental, as nossas ações. Embora sabemos que não é uma tarefa fácil. Já dizia o apóstolo Paulo: meu Deus, meu Deus, meu Deus, por quê? O bem que eu tanto quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço a todo instante, dizia o apóstolo Paulo. Entretanto, é muito comum quando as pessoas conhecem o Espiritismo, elas se empolgam. É a fase da empolgação. Querem ler tudo, querem participar de tudo, querem assistir todas as palestras, todas as lives, quer conversar, debater, discutir. Chega a ser até empolgante a empolgação do outro, chega até a nos contagiarmos. Quando se conhece a doutrina espírita, é uma maravilha. Essa fase passa. Depois vem a segunda fase, é a fase do conflito.
Aonde nós entramos em conflito não é com o colega da casa espírita, não é com um vizinho, não é com um colega de trabalho. E sim, entramos em conflito com nós. Há vários conflitos que nós ainda não resolvemos, ou que está mal resolvido, que trazemos o nosso patrimônio espiritual de vidas passadas. E esse conflito, às vezes, ele é cruel. A gente começa a se debater, é uma verdadeira luta que nós travamos com nós mesmos, que é mais ou menos assim. Ora, até que ponto eu tenho que submeter a isso para dizer que eu sou espírita ou para poder me manter dentro de um equilíbrio? Até que ponto eu tenho que ser passivo? Até que ponto que eu tenho que exercer a paciência? Embora eu tenha limites, embora eu tenha limitações, mas o Evangelho me mostra desta forma, e eu sou de outra forma. Essa fase do conflito, ela passa. Mas vem uma terceira fase, que é cruel. É a pior de todas. É a fase do desânimo. Se deixarmos o desânimo enraizar dentro de nós, ele toma conta. Quanto menos percebermos, já estamos do lado de fora. Já estamos fora do caminho, fora da trilha do caminho do bem. E aí, para retomar o caminho, é muito mais difícil. Porque os nossos irmãos que estavam do nosso lado, digo os nossos irmãos espirituais, os nossos guias, os nossos protetores, os nossos benfeitores já estão lá na frente. E para alcançar eles, embora eles podem vir até nós, como diz Emmanuel, nós temos que nos rebaixarmos sem perder a altura, mas eles não vão ficar de braços cruzados esperando a nossa boa vontade para nós começarmos a recaminhar novamente, para retomarmos a caminhada. Eles vão seguir o seu curso. Estarão à disposição nossa, quando assim nós estivermos dispostos a caminhar com eles. Mas também passa a fase do desânimo. Cada qual com seu livre-arbítrio. Mas, já dizia o codificador Allan Kardec, o verdadeiro espírita, vejamos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs internautas, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas más tendências. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar, para controlar suas más tendências. Esse é o verdadeiro espírita, segundo o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Todas as religiões são boas. Todas as religiões fundamentadas no cristianismo nos mostram um caminho aonde podemos ter mais paz, podemos ter mais harmonia, podemos ter mais equilíbrio. Entretanto, se não houver a nossa participação, nada seguirá a nossa vontade, os nossos projetos. Porque tudo, ou quase tudo, depende principalmente de nós. Porque Jesus já dizia, eu fiz, dizia Jesus, e tu podes fazer muito mais. E o próprio mestre já dizia, não fui eu que te curei, foi tua fé que te curou. E para finalizarmos a nossa fala desta noite, para darmos continuidade a esta live, recorremos à primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Ainda eu, mesmo que eu falasse todas as línguas dos homens e a própria língua dos anjos, se eu não tiver caridade, nada adiantará. Serei como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E que Deus possa continuar, caríssimos irmãos, estimadas irmãs internautas, nos abençoando, nos trazendo paz, harmonia em nossos corações. E lembremos-nos, quanto Emmanuel disse, entre o incrédulo e o fanático, é preferível ficarmos com o incrédulo. E que Jesus nos abençoe e nos guarde sob sua proteção, hoje, agora
e sempre. E que assim seja. Muito bem, amigo Delane. Vamos começar aqui nossa segunda parte, mas antes disso, após essa primeira explanação, qual nos trouxe informações tão claras e precisas, nós vamos fazer aqui o lançamento do clipe do nosso amigo Wesley Gama, artista espírita aqui potiguar e membro também do canal Seridó Espírita. Por vezes vocês veem ele aqui também na telinha como mediador aqui desse café também. E o título da música é Liberto. E após a música nós retornamos aqui com as perguntas e respostas de Delane para as perguntas de vocês. Então, continuem aqui no nosso canal, assistindo. Já vão aí pensando, elaborando as suas perguntas para tirar as dúvidas sobre esse tema. E no retorno, a gente já vai começar a fazer essas perguntas. Tua voz chega forte e clara, toca meu ser, aquece, ilumina todo meu viver. Acordo, abro os olhos, as violetas estão em flor. Teu amor me renova, me levas aonde for. Livre saio a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Solto, nada quero, Deus é e basta. Nada tenho, nada sou, Deus é e basta. Deus é e basta. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Livre saio a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Solto, nada quero, Deus é e basta. Nada tenho, nada sou, Deus é e basta. Deus é e basta.
Parabéns, Wesley, Júlio, pela belíssima música. A produção do clipe também ficou lindo. E vocês podem encontrar depois esse clipe também no nosso canal Seridó Espírita, como também no canal de Wesley Gama. E vamos começar as nossas perguntas, Delane, com uma pergunta do próprio Wesley, que está aqui também nos acompanhando, que é a seguinte pergunta: Delane, como o Espiritismo explica uma sociedade mundial ainda tão egoísta e violenta? Querido irmão Wesley Gama, vejam só, o planeta Terra, como sendo um planeta de provas e expiações, ainda predomina o mal, embora já demos um grande avanço saindo do mundo de provas e expiações que estamos hoje. Na antiguidade éramos no mundo primitivo e hoje nos encontramos no mundo de provas e expiações. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, quando se pergunta a Allan Kardec qual é a maior chaga da humanidade, ele diz que é o orgulho. Enquanto o homem for orgulhoso e egoísta, o mundo ainda assim será um mundo de provas e expiações. A violência, o sofrimento, resulta-se no egoísmo, no orgulho. Porque toda violência que desencadeia uma violência, um conflito entre duas pessoas, ou um conflito entre nações, entre governos, ou a violência urbana, né, isoladamente nas cidades, nas grandes metrópoles, nos interiores, dentro do lar, é porque, quando não se aceita, é porque nós estamos ainda, quando nós aceitamos, impregnados do nosso próprio orgulho. E o orgulho nos cega. E, consequentemente, todo ser orgulhoso é egoísta. E todo egoísta ele é orgulhoso. Cega de tal forma que atropelam os princípios das leis divinas e das próprias leis dos homens. E, com isso, traz o sofrimento para si, em primeiro lugar, para si e para aqueles que o cercam. E, claro, lógico, nós reencarnamos no mundo, não é por acaso. Se estamos nessa sociedade também, é sinal, ou viemos para resgatar junto com eles, ou para dar mãos àqueles que nós prejudicamos ou lesamos em vidas passadas. Allan Kardec deixa bem claro com os espíritos, a Terra só passará do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração quando eliminar do homem o orgulho e o egoísmo. Certo, Delane. Vamos aqui para mais uma pergunta. Nosso amigo Igor Mateus coloca o seguinte: Delane, boa noite. Em determinado momento da codificação, os espíritos nos apresentam o espiritismo não como a religião do futuro, e sim como o futuro das religiões. Na sua visão, como isso se dará? Vejam só, há tempos atrás, eu vi de uma família espírita, aonde, quando falava-se que nós éramos espíritas, era um Deus nos acuda. Eu falo dos anos 70, onde no grupo escolar, né, no grupo, no ginásio, o preconceito era enorme, os vizinhos mesmos eram preconceituosos, e sempre morei em cidade do interior. Quanto menor a cidade era, maior era o preconceito em relação à doutrina espírita. Isso, com o tempo, foi diminuindo. Hoje, nós temos oportunidade de fazermos culto ecumênico com
padres, irmãos pastores de outras religiões. Já deu um grande avanço. Creio que no futuro, não só o Espiritismo, mas o Espiritismo alavancou muitos fatores espiritualistas, isso que nós temos que entender, porque nem todo espiritualista é espírita, mas todo espírita é espiritualista, mas no futuro o Espiritismo será como é, mas estará acolhendo esses nossos irmãos, unificando-se com outras religiões. Porque, na verdade, meu irmão, imaginemos quanto desencarnarmos no plano espiritual. Embora nós sabemos, através das obras de André Luiz, que lá existe, dependendo da região, as separações. Mas, ainda se nós ainda dependemos das religiões, das separações, cada qual com sua crença, cada qual com a sua fé. A nossa condição ainda dependemos. Tem pessoas que não aguentam ser espírita, foram para outras religiões. E tem pessoas que estavam em outras religiões que não suportaram a própria religião e foram para o espiritismo. Então, essa mistura, essa mescla que assim se faz, creio que no futuro a tendência é diminuir e se tornar só, não digo religião, mas sim no sentido, digamos, hipoteticamente, o cristianismo novo. O cristianismo vivendo em nossos corações e nos corações da humanidade. Porque, na verdade, o bem, a caridade, ela é ecumênica. Podemos amar, podemos perdoar, podemos exercer o que Jesus ensinou sem sermos espíritas. Tem muitos ateus que fazem o bem sem olhar a quem. Não estamos aqui para julgarmos ninguém. Mas tem muitas pessoas religiosas que usam da hipocrisia. Mais vale um cético digno do que um religioso hipócrita. Mas assim, no futuro, creio que o Espiritismo ele vai alavancar, convidando, quando eu falo convidando, não é o convite formal, mas sim através dos exemplos e através das atitudes. Um bom exemplo desse ecumenismo que você fala é no clipe que a gente assistiu, né? Você viu que ele é uma música espírita, uma música, um artista espírita, os compositores, mas tem esse detalhe, esse sentimento, inclusive no clipe, de fazer essa apresentação ecumênica, trazendo as imagens das mais variadas religiões espalhadas pelo mundo, né? Verdade. E eu, Delane, que nesse quesito, quando o Igor fala assim também, a gente vai vendo aos poucos, né? Os conceitos intrínsecos do mundo espiritual, que está bem aberto e claro no Espiritismo, mas adentrar, assim, o pensamento humano nas mais variadas cores, né? Dos mais variados locais. E a gente vê pessoas que são católicos, protestantes, islâmicos, budistas, entre outros, trazendo questões e conceitos morais que você olha assim e faz. Isso é espiritismo puro. Só muda o nome. Só muda o nome. Porque as intenções, né, e a nossa convivência com o plano espiritual, ela independe da escolha da religião. Então é natural. Exatamente. Dos espíritos, que somos nós que estamos encarnados, uma hora estamos desencarnados, vá permeando os nossos pensamentos, né? Você concorda? Exatamente. Eu queria fazer duas observações, Alisson. A primeira o Espiritismo é uma religião nova. Talvez é a segunda vez que nós estamos sendo espírita, no máximo. Se a gente for fazer a conta cronologicamente, que nós vamos viver 50, 70 anos, depois mais 50 para reencarnar, quantas vezes nós fomos espíritas? E antes do espiritismo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Esse vídeo, esse clipe, me fez lembrar, uma vez nós estávamos em Uberaba com o médium Chico Xavier, no grupo da prece, e muita gente
nem todo mundo consegue entrar no salão para ficar perto do Chico. E chegou um grupo de Hare Krishna com os instrumentos para tocar. Aí pediu a autorização para eles, se podia eles, os Hare Krishna, dançar e fazer uma homenagem a Chico. Aí todo mundo ficou na expectativa o que ele iria responder. Então ele mandou o filho dele, Eurípides, né, o Chico, mandou o filho dele, Eurípides, desligar o som que estava tocando música clássica, mandou abrir o salão para que eles pudessem dançar e tocar. Olhem só, né? E a gente vê isso nas obras de André Luiz. Nas obras de André Luiz, irmãos, espíritos extremamente sublimes, elevados, que foram católicos aqui na Terra, que foram indianos, que foram de outras religiões, o próprio Mahatma Gandhi, né? Quer dizer, alma gigante. Então, tudo isso é o que nos conforta, saber que tem trabalho para todo mundo, tem o caminho, é para todos nós, e é único, né? O caminho é único, é da reforma, é da mudança. Então, isso é muito confortante em nossos corações. O nosso amigo Valdomiro, ele faz o seguinte questão. Em toda a nossa existência, falamos que somos espíritos. Mas ser espírita e entender é entender e buscar este entendimento. Você acha que um dia este conceito, o conceito de ser espírita, terá um melhor entendimento? Eu acho sim, meu irmão Valdomiro, eu acho que mediante a gente vai evoluindo, vamos crescendo espiritualmente, a gente vai dilatando o nosso campo de entendimento, o nosso campo de compreensão. Ficamos mais acessíveis àquele momento. O que eu quero dizer com isso? Se pegarmos, por exemplo, um exemplo, digamos assim, chulo do nosso dia a dia, chulo no sentido figurado. Se pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo e lermos hoje, nós vamos ter um conceito, uma interpretação. Se daqui 10, 20 anos nós pegarmos esse mesmo evangelho, nessa mesma página, nesse mesmo capítulo, nós vamos ter uma outra percepção. Embora é a mesma leitura, as mesmas palavras, sem tirar e sem pôr. Isso mostra o quê? O amadurecimento nosso espiritual que ocorreu nesses 20 anos, por exemplo. Então eu creio que esse entendimento que o nosso irmão faz referência, eu creio que isso com o tempo vai mudar esse nosso conceito, esse nosso pensamento, nesses valores, do qual ainda assim nós não sabemos muita coisa, né? Como já dizia Sócrates, tudo eu sei de que nada sei. E o próprio Chico, uma vez, perguntou para Emmanuel por que Jesus falava por parábolas, por que Jesus usava figura de linguagem, ilustrava a sua fala. Então Emmanuel respondeu a Chico que se de fato Jesus fosse falar toda a verdade, a nossa cabeça não suportaria. Olhem só, se Jesus fosse falar toda a verdade, a nossa cabeça não suportaria. Então por isso que ele usou, né, dos recursos da metáfora, da figura de linguagem, das alegorias, para poder transmitir sua mensagem. E o Espiritismo, através de Kardec e dos Espíritos, já abre mais, já fica bem mais explícito o que Jesus disse. Talvez, no futuro, isso aí venha mudando no sentido não de alterar o caminho, o percurso da proposta da missão dos espíritos superiores, mas sim a nossa mudança para esse entendimento maior. Bem, e Ana Souza, ela faz até um comentário, apenas um comentário aqui. Será fraternidade sem fronteiras, não precisamente religião, né? E segue com a pergunta de Daniel Rosa. Delane, o Espiritismo sendo ciência, filosofia e religião, sua inclusão na sociedade civil ainda cética se dará pelas comprovações científicas nos meios de comunicação laico unificado? Sim, creio que no futuro isso venha a acontecer.
algumas universidades, inclusive do próprio governo federal, Universidade Federal, alguns professores, estudantes de medicina já aplicam passe como processo de terapia, de tratamento espiritual. Então, em algumas universidades, já estudam a questão do magnetismo, dos fluidos espirituais, da fluidoterapia. Então, eu creio que no futuro vai chegar o momento que esse campo vai abrir. Embora estamos no Estado laico, mas esse campo vai realmente consolidar com aquilo que Jesus propôs a todos nós. Às vezes, Delano, eu fico até assim pensando e refletindo, né? Porque a gente já teve há 150 anos atrás, na época de Kardec, né? Não existia praticamente nada do que existe hoje dos recursos tecnológicos. Não se podia Verdade. imaginar que a gente estaria hoje aqui através de algum dispositivo, como é a tecnologia, o computador, a internet, a gente se falando normalmente à distância e transmitindo para o mundo inteiro, né? Então são coisas novas que surgem. Tecnologia avançando, às vezes eu fico a pensar também na própria transcomunicação, né? Já imaginou o homem consegue, por alguma coisa, fazer algo que consiga captar essas energias mais sensíveis e aí passe a ser tácito na visão científica que se tem diferente, né? A entender a comunicabilidade com os espíritos, o impacto que isso vai ter na humanidade. E mais cedo ou mais tarde, esse formato vai acontecer, mesmo que seja através da mediunidade mais ampla em todos os humanos, assim, de forma mais ostensiva, né? Como se acontece em planetas superiores ao nosso. O impacto é grande. Então, encaixa-se muito nisso que você falou, né? A questão do futuro. O futuro, isso aí a gente tem como certeza, só não sabe precisar quando, né? É verdade. Isso mesmo, Alisson. Hoje a gente vê no plano espiritual, pelas obras do Chico, através de André Luiz, que naquela época, o livro foi escrito na década de 30, final dos anos 30, né, publicado nos anos 40, naquela época se falava em aparelho de alta tecnologia no nosso lar. Você imagina, então, quer dizer, esses aparelhos lá naquela época, hoje é que estão chegando aqui. Então você vê que há uma passagem no livro Nosso Lar, ou no filme para quem assistiu, que o ministro Clarencio, ele falava por um telão, como nós estamos falando aqui, né? Todo mundo ouvia. Quer dizer, você imagina, isso na década de 30, aonde não tinha inventado nem a televisão, nem o telefone comum. Então, quer dizer, Clarencio já falava em alta resolução, em HD, em digital. Já tinha um mundo digital no nosso lar. Então, vocês imaginam o quanto ainda tem para vir para nós, para chegar aqui na Terra, né? Mas a gente sabe que tudo é gradativamente, né? São ferramentas, são oportunidades, não só para o crescimento tecnológico, mas em benefício da ciência, em benefício da humanidade. Né? Vai ser um grande avanço espiritualmente falando, e se nós soubermos usar essas ferramentas, essas forças para o bem. Porque senão também vira aí uma terceira guerra mundial, né? Usando essas ferramentas, infelizmente, em nome, como o nosso irmão falou, do mal, do egoísmo e do orgulho. Exato. E tem uma questão que eu vou salientar nessa sua fala, que as coisas não se desenvolvem aqui primeiro e vão para o plano espiritual quando a gente desencarna, não. É o contrário. A gente desenvolve, trabalha e aprende, desenvolve lá, e quando encarna, vai botar em prática aqui. Né? Então, exatamente. As coisas é diferente. Exatamente. Isso mesmo. Pois bem, Delano, temos outra pergunta aqui do nosso amigo Igor Mateus. Delane, em sua fala, você abordou as nossas fases enquanto espíritas. Como nos precavermos contra aquela fase que você falou do desânimo?
Como manter a chama da doutrina sempre acesa dentro de nós? Olha só, são vários fatores, meu irmão. Uma pergunta interessante. São vários fatores para poder estar mantendo essa chama. Em primeiro lugar, o ciclo familiar influencia muito, né? Então você imagina onde uma casa de 5 pessoas, o marido, a esposa e os filhos, aonde só o marido é espírita, a esposa não é, e ela é de outra religião, ela não aceita o espiritismo, os filhos, cada um segue o seu rumo, então fica digamos assim, uma dificuldade a mais para essa pessoa caminhar, mas não quer dizer com isso que isso seja empecilho, né? Claro que o ambiente ele pode estar favorecendo ou não. Agora, esse desânimo que está enraizado dentro de cada um de nós, para manter sempre aceso a chama, né, de trabalhar, de ajudar, é fazer e fazer tudo com amor. Tudo que a gente for fazer, façamos com amor. Porque sempre vai ter aquele gosto de fazer quantas vezes for necessário. Eu sempre falo assim, é preferível a gente ir uma vez na casa espírita por semana e fazer bem feito, fazer com amor, com dedicação, do que ir 3, 4, 5 vezes para poder dizer que está indo, ou para poder agradar, para não entrar talvez em incompatibilidade de relacionamento com algum amigo, com algum parente, e ir 3, 4, 5 vezes por ir, e no fundo, a pessoa está insatisfeita. Então é preferível usar o espírito da boa vontade com qualidade, ao invés de usar com quantidade. O que determina é a qualidade. Então, esse desânimo é nós lutarmos contra ele e fazer com amor e fazer bem feito. Por quê? Porque nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Nós somos assediados a todo momento. É na rua, é no trabalho. Quando eu falo assediado, não é só pelos os irmãos desencarnados, não. É pelos próprios encarnados também, que nos apresentem diferença, temos que ter jogo de cintura, temos que ter paciência, porque a vida, digamos assim, é um jogo. Se nós não soubermos jogar, a gente perde, a gente cai. Então, a melhor forma para combater o desânimo é o trabalho, mas o trabalho feito com amor. Volto a falar, é preferível fazer uma vez por semana e fazer com amor, do que fazer várias vezes e não fazer bem feito. Porque quando se faz com amor, fica... Não que isso não venha acontecer, mas fica mais fácil vencer o desânimo. Só para finalizar rapidamente, Alisson, para não tomar muito tempo dos nossos irmãos, na forma presencial, quando estávamos nas reuniões presenciais, porque agora estão suspensas, eu sempre abri o centro e fechei. Então, sou o primeiro a chegar e o último a sair. Então, eu saio de casa por volta de 7, 7h15, a reunião começa às 8. Quando vem aquele desânimo, eu não espero ele chegar, não. Agora que eu vejo que ele vem, eu já corro e vou para o centro. Eu chego mais cedo do que o normal. Pelo menos eu penso assim, bom, consegui chegar. Né? Vou cumprir com a minha missão. Apesar que eu tenho meu livre-arbítrio, mas é mostrando para a gente que é uma luta diária, uma luta constante. Né? E as preces, as orações ajudam muito a gente pedir aos nossos amigos espirituais para nos dar força, para nos dar ânimo, para lutar contra a gente mesmo, né? Verdade, Telane. Eu me lembro também, nessa troca nossa aqui de experiência, nesse bate-papo, eu sempre costumo conversar com o pessoal dos centros aqui da nossa região. Atualmente eu estou coordenador da comissão regional daqui do Seridó. E a gente sempre conversa e leva essa questão da importância do trabalhador, do frequentador, passar a se sentir partícipe do movimento espírita, do trabalho da casa espírita, dos trabalhos fora da casa espírita, sentir partícipe. Porque aí esse ânimo ele vai se mantendo também junto com esse amor que você falou, bem tão falado, que é importante a gente ter amor, né? Algumas pessoas também nos questionam e perguntam como é que o Seridó Espírita, a equipe do Seridó Espírita,
consegue se manter assim nesse ânimo, fazendo lives todos os dias, correndo atrás, né? Nós somos no coração da equipe, nós somos 9, e a gente participando, e a explicação é essa, é porque fazemos com amor, fazemos com carinho, com gosto, nós escolhemos ser trabalhadores do mestre, é diferente, a gente escolhe, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, o trabalho vem de lá para cá, mas é o livre-arbítrio, eu posso dizer, não, mas eu não quero não, eu combinei lá antes de encarnar, agora que eu estou encarnado, desisti, né? Ó, E a gente exatamente. faz o outro caminho, assim, a gente escolhe, quando a gente escolhe Verdade. com amor, aí os empecilhos, eles diminuem, os desânimos, eles vêm, mas faz como você bem disse, aí é que a gente vai trabalhar. Aí é que a gente vai para a casa espírita, aí é que a gente vai desenvolver o trabalho, as leituras, né? Às vezes, Delane, alguns médiums chegam assim e dizem, o que é que vocês fazem? Eu lembro aqui de uma amiga nossa, Gorete, que já tem 44 anos de casa espírita, e ela é médium, e as pessoas se perguntam, o que é que acontece, Gorete, quando um espírito se aproxima de você durante o dia e passa ali a ficar no seu pé, na obsessão, né? Às vezes acontece no dia da reunião mediúnica, aí ela simplesmente ri e sorri e diz, olha, eu chamo ele para lavar roupa comigo, para lavar a louça. Não fica não, Não fica um, não fica não. não fica um. Porque é nesses momentos, né, Delane, eu acho que você concorda, é que a gente precisa entrar mais no trabalho e manter É o ânimo, verdade. o amor É, de estar fazendo a caridade. exatamente isso mesmo, Alisson. Verdade. Muito bem colocado. Temos uma pergunta aqui de Fernanda Linhares. Bem interessante mesmo a gente pensar nisso. Você falou um pouco, mas eu gostaria que você se aprofundasse também. Quanto a essa questão das universidades que estão sendo mais permissivas quanto à escolha do tema espiritismo para os seus trabalhos de conclusão de curso, os TCCs, né? Ou as monografias, ou os trabalhos para conclusão de curso. O que é que você acha, Delane? Isso já está acontecendo, não é? Já vem acontecendo, creio que a tendência, minha irmã, é aumentar. Inclusive, eu não sei aí no Nordeste, né, no Rio Grande do Norte, aqui na região Sudeste, Minas, Rio, São Paulo, Espírito Santo, se você colocar no seu currículo profissional que você é voluntário na casa espírita, ou voluntário na igreja católica, aquilo conta ponto. O currículo ele é avaliado também, não só pela sua qualificação profissional, mas se você desenvolve algum trabalho voluntário. Olha que interessante, né, Alisson? Quem diria, né? Quer dizer, se você colocar o Alisson Campelo, colocar no currículo dele que ele tem um trabalho no YouTube, que ele dirige uma casa espírita, tudo isso, na visão dos psicólogos, nos recrutamentos humano, isso é importante. Porque na visão hoje da sociedade, é uma pessoa que, nesse currículo, que acrescenta o quê? É uma pessoa que está buscando Deus, uma pessoa ponderada, é uma pessoa que busca o equilíbrio, é uma pessoa sensata, que busca usar da ética, e a universidade está caminhando para isso também. Muitas pessoas, tanto é que o número de pessoas que estão cursando a área de assistência social tem aumentado. Antigamente, ninguém queria trabalhar na área de assistência social, no curso da universidade que oferece, né, a assistência social, a formação. E hoje muitas pessoas estão abraçando essa área, por amor, por outros fatores, mas creio que essa permissão, esse encaminhamento, esse engajamento dos TCC nas universidades, creio que a tendência é cada vez mais aumentar. Porque as coisas estão mudando, e graças a Deus tem que ser falado, né? Vamos deixar um pouco de lado agora a problemática da pandemia e vamos falar o que tem que ser falado. Graças a Deus, a humanidade tem recebido muito benefício. Graças a Deus. Nós estamos recebendo muito benefício. Eu faço uma pergunta, mas não preciso responder, eu faço a pergunta para mim.
Se essa pandemia viesse há 20, 30 anos atrás? Não ia ter live, não ia ter casa espírita, quer dizer, imaginemos, não tem outro meio de comunicação mais veloz do que as redes sociais. Não é? Então, veja bem, o tanto benefício, até que o próprio Alisson falou, a questão da mediunidade instrumental, é muito benefício que a humanidade está recebendo. Hoje, uma criança de 10, 12 anos, ela sabe coisas que a gente até duvida. É muita informação. É claro, a gente tem que saber filtrar essas informações, né, peneirar essas informações, mas eu acho que o caminho ele é promissor, é um caminho satisfatório para todos nós que estamos passando nesse momento aí difícil dessa pandemia. E estaríamos assistindo novela nesse horário, né? Não é novela? É isso. É verdade. Né? E tem outro aspecto, eu gostaria de complementar, se você me permitir, Delane. Está muito desenvolvendo nas questões das faculdades, nas buscas do estudo das teorias que a gente vem pelos espíritos, né? Nós temos, por exemplo, a obra riquíssima de Joana de Ângeles, referente à psicologia, que é um tratado junto com Jung, né? Além de Freud, que é uma outra perspectiva, mas na questão da psicologia. E a gente vai colocando no dia a dia, não numa forma, como o Fernanda fez aqui a pergunta, referente a proselitismo, e ela complementa sobre a informação no currículo, né? E eu gostaria até de trazer assim essa discussão, porque o termo proselitismo, ele indica quando você quer convencer outra pessoa a acreditar na sua fé, naquilo que você acredita. Isso é proselitismo. Por isso nós dizemos que o espiritismo, ele não é prosélito, ele não é proselitista. Eu não tento convencer ninguém de ser espírita, né? Então a gente não tem nenhuma perspectiva de convencer ninguém, porque é uma questão comportamental. É como o Delane falou já durante a exposição, é melhor um cético digno do que um religioso hipócrita, né? Então vem essa questão que não é um proselitismo, não é uma tentativa de convencimento. Quando você coloca a informação num currículo, né, desse tipo, e se é analisado nessa forma que Delane colocou, é pela questão também da saúde mental. Porque dentro da própria psicologia, hoje já se estuda de forma aprofundada como essas questões mais holísticas, né, sem falar da própria religião, mas a questão holística, a questão da religiosidade, das crenças, elas indicam um caminho de saúde mental. E isso é importante. Então, é nesse fator e não no fator prosélito, né? E dentro das próprias faculdades, eu acho riquíssimo quando eu pego, assim, para estudar as questões dos TCCs, monografias, teses, que tratam referente ao que nós espíritas já conhecemos. Sendo espírita ou não espírita. Por exemplo, eu posso fazer um trabalho de conclusão de curso na parte de arte espírita em cima de músicas psicografadas. Olha só. Então você vai fazer comparativos ali científicos para tentar apresentar e mostrar o estilo do autor quando é encarnado e o estilo do autor desencarnado. Se eu pego na parte de literatura, Parnaso de Além Túmulo, eu vou poder fazer aí um verdadeiro tratado dentro da comparação. Vamos ver aqui Augusto dos Anjos encarnado, vamos ver se encontramos a assinatura de estilo dentro da obra de Chico Xavier, de Parnaso de Além Túmulo. E aí eu vou fazer comparações sem levar o meu lado espírita, mas sim como pesquisador, dentro de um campo que eu sei da existência através do espiritismo. Mas aí eu posso encontrar, inclusive, se não for analisar Chico, porque isso aí não vai acontecer de você encontrar que está errado, mas eu posso encontrar em outro autor, vou citar aqui nós, tá, Delane? Eu vou poder pegar o livro de Delane e vou dizer assim, olha,
Delane colocou aqui que é uma psicografia de Alta de Souza. Só que o estilo de Alta de Souza não condiz com esse estilo aqui que Delane fez. Então, isso aqui, aí eu não vou nem levar pelo lado, como pesquisador, pelo lado espírita, de misticismo, mas eu vou dizer que isso aqui é uma criação mental do Delane, ao invés de ser uma autêntica poesia espírita, né? Você concorda, Delane, que eu tô falando muito, né? Mas você concorda Não, com mas essas é opiniões? isso. Fique à vontade para discordar. Não, Alisson, é isso mesmo. É isso mesmo. Não tem outro caminho a não ser esse, não é? Como se diz, a própria ciência, ela se dá por satisfeita com base de comprovações. Como se diz, passando no crivo da razão, né? Tudo que foi falado, analisando tudo que foi debatido aí nesta noite, você foi muito feliz em colocar essa questão aí acadêmica, do qual aqui em Minas se fala que se come o mingau pela beirada, né, senão queima a boca. Então, você vê que aos poucos o espiritismo está infiltrando na área acadêmica e está trazendo bons frutos para todas as pessoas. Que para a gente não é novidade, para nós que estamos no meio não é novidade, mas para o cientista eles estão trabalhando de uma forma mais, digamos assim, baseando em fundamentos científicos. E também, ao mesmo tempo, a gente sabe que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, né? Se determinada doença ainda não teve a cura, é porque não chegou a hora. Tudo está no comando de Deus, o nosso Criador. A mesma questão aí do crescimento do espiritismo, porque o próprio Kardec, Alisson, ele fala assim, quando perguntaram a ele, mas por que o espiritismo não veio antes? Só veio agora, no século XX, né? Quer dizer, no século XIX. Ele disse assim, não ensinai às crianças o que ensinam aos adultos. Não ensinai às crianças o que ensinam aos adultos. Então, a gente sabe que não existe ao acaso, nós temos o que nós merecemos, esse salto que a ciência, a medicina, a arte está dando é realmente muito gratificante, porque mostra aquilo que a gente vem buscando o bem-estar nosso daqueles que nos cercam. Igual você falou, a gente não está querendo... O espiritismo tem a pretensão de fazer lavagem cerebral em ninguém, para que as pessoas possam acreditar com golpes verbais naquilo que nós acreditamos, né? A melhor maneira, como diz Emmanuel, da gente poder educar é através do exemplo. Emmanuel fala assim, a palavra ajuda, mas o exemplo arrasta. Então é o nosso exemplo mesmo que vai nos dar engajamento aos nossos irmãos, para que lá no futuro tudo isso possa ser, aos poucos, consolidado dentro da lei do Criador e da lei dos homens. Delane, eu vou ler aqui esse comentário do nosso amigo Valdomiro. Em seguida, eu já passo a palavra para você fazer suas considerações finais. E assim a gente já está chegando ao término do nosso Café com Kardec e Amigos de hoje. E Valdomiro diz o seguinte: sou psicólogo e entendo a complexidade da mente humana, mas a riqueza maior é saber que este espírito é rodeado de essências que fazem-nos ver que muitas vezes este ser humano precisa de ajuda de uma casa espírita e não o classifica como um ser doente, como era visto no passado. Que bom que podemos estar abertos a entender o quanto este ser humano pode ser visto em toda a sua totalidade. Valdomiro, a medicina holística vem caminhando paralelamente, os psicólogos, os psiquiatras, né, nas suas ações, no princípio acadêmico, voltado para o mundo espiritualista, para o lado espiritual do ser,
para o lado espiritual do ser. A própria medicina, embora que não é holística, mas a própria medicina já foi tema de tese em universidades, que a importância do paciente, do enfermo, ter fé, de ter uma religião. Então, são os valores que fazem enxergar o ser humano hoje diferente. Antigamente, nas escolas, nos cursos profissionalizantes, olhava-se o QI, o quociente intelectual. Hoje temos o QE, o quociente emocional. E hoje vivemos um mundo onde jovens com 10, 12 anos estão em depressão, jovens com 10, 12 anos cometem suicídio. Então, veja bem, se tornou, digamos, entre aspas, assim, uma coisa banal, normal, não é? Moças, mulheres com 10, 12 anos brincando de boneca, engravidando-se. Quer dizer, então, a gente vê esse, digamos assim, entre aspas, esse descompasso, mas ao mesmo tempo, essa transformação, ela é importante porque, se soubermos, todos nós estaremos crescendo. É muito comum aqui na nossa região as pessoas chegarem na casa espírita e dizerem assim: olha, eu estou fazendo um tratamento, estou tomando remédio, né, psiquiátrico para depressão e etc. E eles me indicaram um tratamento espiritual, por isso que eu vim aqui. Está tendo uma parceria entre as casas espíritas com os psicólogos, as casas espíritas com o psiquiatra, e olhar o ser humano, o espírito, porque nós estamos, embora na matéria, no seu todo, ter essa sensibilidade é fundamental. Porque muitas pessoas caem em armadilhas, caem em pleno sofrimento, ou cometem até suicídio, entram nas drogas, por carência, por falta dessa sensibilidade, por falta desse aconchego, desse amor, porque se limita à sua visão. É o que você falou, em outras palavras. Nós temos, como diz Emmanuel, que nos rebaixarmos sem perder a altura. Jesus, ele ia aonde estavam os doentes. Jesus, ele ia aonde estavam os leprosos, os cegos, os coxos. Ele não ia pregar onde estavam as pessoas sãs, as pessoas boas. E a mesma coisa somos nós, né? Então temos que estar atento a essas questões, porque temos sim, de uma certa forma, direta ou indiretamente, responsabilidade diante das pessoas, como todo ser humano. Meu amigo, mais uma vez agradeço muito essa sua participação, ter aceito esse nosso convite, em estar aqui uma segunda-feira conversando sobre espiritismo, né? Agradecer também a Camila, que passou aqui e fez um momento de arte, né? A Wesley, por nos ceder dessa oportunidade de fazer o lançamento do seu clipe, né, Delane? Então, a todos também que estão aqui conosco, desejo uma boa noite e passo a palavra para você poder também desejar boa noite a todos, e assim a gente conclui o nosso Café com Kardec e amigos. Agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam nesse Café com Kardec, as nossas irmãs, os nossos irmãos internautas, o nosso amigo Alice, com extrema paciência, sabedoria, ele conduz esse momento, nos deixa à vontade para poder falar de Jesus, para poder falar de Kardec, do Espiritismo. A nossa irmã que antecedeu a nossa fala, que um preparo musical formidável, preparou um ambiente para todos nós, aos nossos irmãos que direcionaram as perguntas, na minha pessoa, agradeço a todos eles, e que Deus possa estar nos fortalecendo, nos dando paz, que possamos ainda ter muitas realizações no caminho do bem. Muito bem. Tchau, tchau a todos. Um abraço. Tchau.